Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcanovel, link na descrição do vídeo. Capítulo 91, Batalha Feroz e a Força de Randolph. Top 3 do ranking, certo? Então, me mostre o quão poderoso é um dos melhores lutadores deste instituto. Randolph olhou para Yuriko e disse com um sorriso no rosto. Ele deu um passo à frente. Afaste-se, eu cuido dela. Yujin franziu a testa enquanto olhava para ele. Ele não sabia como Randolph sabia sobre esse poder dele. Ei! Randolph, você vai lutar com ela sozinho? Lumilia perguntou com um toque de preocupação na voz. Randolph olhou para ela e disse, e não há nada para se preocupar comigo. Você deveria se preocupar com meu oponente. Yuriko franziu a testa ao ouvir essas palavras dele. Ela grunhiu de desgosto e cerrou os dedos ao redor do cabo da espada com força. Essas são palavras grandes, Yuriko disse em um tom sério. Isso não é nada, Randolph disse enquanto balançava a cabeça. De repente, Yuriko balançou sua espada em direção a Randolph, que estava agindo como se pudesse derrotá-la. Um corte e uma morte. Uma onda de energia azul voou direto para Randolph. Essa era a arte de combate que Yuriko usou contra Yujin. Randolph sorriu amplamente e lentamente ergueu a mão. Ele abriu a palma da mão e agarrou a onda de energia azul. Bang! Yuriko ficou chocada quando viu essa cena. Randolph usou a mão nua para bloquear sua habilidade. A pior coisa é que ele realmente não bloqueou, mas agarrou. Lumilia também ficou chocada. Ela não achava que Randolph poderia bloquear a habilidade de Yuriko como se não fosse nada. E pensar que ainda havia um colega de classe dela que poderia rivalizar com os melhores alunos deste instituto. Ele soube algo de mim. E ele possuía esse poder. Yujin franziu a testa profundamente enquanto olhava para esta cena. Ele então ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Vamos derrotar aquele homem arrogante juntos, Yu. Use-me. Yujin ignorou a voz em sua cabeça. Ele concentrou sua atenção em Randolph. Randolph apertou sua mão e esmagou a onda de energia azul em partículas minúsculas. Ele sorriu e olhou para Yuriko com uma expressão divertida. Você! Yuriko cerrou os dentes e avançou em direção a Randolph. Sua voz. Em apenas um segundo, ela chegou na frente de Randolph. Ela balançou a espada na frente dele, mas Randolph prendeu a espada entre o polegar e o indicador. Ela sabia disso. Ela sabia que este homem era mais forte do que o homem que ela lutou antes. No momento em que Randolph esmagou seu ataque antes, ela soube imediatamente que ele era poderoso. É por isso que ela não ficou surpresa quando viu Randolph pegar sua espada usando os dedos. Yuriko ergueu os pés e chutou a lateral de Randolph. Bang! Randolph voou para longe e se chocou contra uma enorme rocha. Boom! A poeira e a fumaça dispararam no ar. Cobriu a área ao redor de Randolph. Uf! Que tal isso? Yuriko disse enquanto olhava para a fumaça com um sorriso no rosto. Logo, eles viram uma silhueta se levantar da fumaça. Randolph saiu da fumaça e se revelou a Yuriko. Randolph ainda tinha aquele sorriso no rosto. Ele abriu a boca e disse, acho que agora é a minha vez. Yuriko inconscientemente deu um passo para trás. Ela finalmente estava ficando nervosa e ela entendeu que Randolph é o mesmo que as duas pessoas que estão acima dela. Antes, ela só pensava que ele era um pouco mais forte do que ela. Sua mente subconscientemente negou o fato de que Randolph estava inteiramente acima de seu nível. Randolph deu um passo à frente e lentamente ergueu a mão. Ele abriu a palma da mão e apontou para Yuriko. Se prepare. Ele disse com um sorriso e seu mana explodiu. Onda de vento forte. Boom! Um vento forte e feroz soprou em Yuriko. Seu corpo foi empurrado para longe como um papel e esmagado contra as árvores atrás dela. Mas não foi o suficiente para parar seu ímpeto.
Ela continuou a se espatifar nas árvores até estar a 100 metros de Randolph. Todas as árvores na direção do ataque foram destruídas. Eles foram desenraizados e transformados em pequenos pedaços. Yuriko estava no final sem consciência. Ela desmaiou com apenas um ataque de Randolph. Então, este é o top 3 do ranking, Randolph murmurou com uma pitada de decepção em sua voz. Ele então se virou e voltou para onde estava sentado antes. Eugene e Lumilia arregalaram os olhos. Seus olhos estavam cheios de descrença e espanto. Eles não achavam que Randolph, que era apenas um colega de classe comum deles, derrotaria o top 3 do primeiro ano, Yuriko. Quão? Lumilia voltou os olhos arregalados para Randolph. Ela olhou para ele de cima a baixo. Este homem que parece comum estava escondendo essa força. A derrota do top 3 do ranking, Yuriko, interrompeu as batalhas em torno do acampamento da classe de Mago 1B. Os 3 camaradas de Yuriko ainda estavam atordoados por causa do que aconteceu com Yuriko. Rindo esqueceu que ela lutava com Alice. Sua mente ficou em branco quando viu Yuriko desmaiada. Alice franziu a testa olhando para isso. Ela avançou e balançou a lança ao lado de Rindo. Argue! Rindo gritou quando ela sentiu a dor em sua lateral. Ela então virou os olhos e viu um punho fechado à sua frente. Bang! Alice a socou usando toda a sua força. Ela então levantou os pés e deu um chute forte no estômago. Chute de repulsão. Bang! Rindo voou alguns metros para longe e rolou no chão antes de finalmente parar. Ela olhou para Alice e disse, desce sua covarde. Ela então caiu inconsciente. É sua culpa por desviar o olhar quando está lutando contra mim. Alice bufou antes de se virar. Os companheiros restantes de Yuriko levaram Yuriko e Rindo inconscientes. Eles decidiram recuar porque seu principal combatente, Yuriko, foi derrotado por um aluno desconhecido da classe de Mago 1B. Lumilia suspirou com isso. Eles agora podiam concentrar sua força na outra classe que os estava atacando. Ela olhou para Randolph enquanto se perguntava por que ele estava escondendo sua força. No acampamento dos professores. Todos os professores ficaram pasmos ao ver a luta entre Randolph e Yuriko. A mulher que ficou no terceiro lugar em todo o primeiro ano contra o homem que não participou das batalhas de ranking do primeiro ano. No final da batalha, o homem venceu. Ele derrotou o rank 3 usando seu próprio poder. Todos os professores achavam que Randolph ia perder e ele só lutaria um pouco bem. Mas eles nunca pensaram que Yuriko perderia para um homem que não tivesse um posto. Nunca ocorreu a eles que alguns dos alunos ainda estavam escondendo sua verdadeira força. Eles achavam que todos queriam lutar e ganhar pontos. Era porque eles podiam resgatar quaisquer feitiços e artes de combate na biblioteca com uma certa quantidade de pontos. Até o próprio professor de Randolph ficou chocado com o que ele exibiu. Barga nem sabia que Randolph estava escondendo sua verdadeira força. Seus alunos são realmente incríveis. Eles até derrotaram meu melhor aluno. Jace, a professora da classe da Espada 1A, disse a Bargan com um suspiro. Sim, cada um deles me surpreende, disse Bargan com um aceno de cabeça. Ele se perguntou por que Randolph decidiu lutar contra Yuriko. Se ele estava realmente escondendo seu poder, não havia necessidade de interferir na batalha. Ele poderia apenas ficar para trás e observar como a situação iria se desenrolar. A projeção transmitiu apenas as vistas do campo de batalha. Ele não podia transmitir os sons no campo de batalha, então eles não podiam ouvir o que estavam falando. Muito bom. Jace murmurou enquanto olhava para a proteção de Randolph. Ele hesitou por um segundo antes de abrir a boca e dizer, daquele feitiço. Sim, é um feitiço de Tier 2, e a julgar pela velocidade de lançamento, é um feitiço interno. Bargan disse e parou por um momento antes de continuar, há também a possibilidade de ele lançar um feitiço de Tier 2 com essa velocidade e esse não ser seu feitiço interno. Isso significa que ele é um gênio como a Yanagi do último ano, disse Jace enquanto olhava para Bargan. Há uma possibilidade. Bargan concordou com a cabeça.
Sou voz. Sou voz. Souta estava carregando Lin em seu braço enquanto ele viajava no ar usando a arte de combate caminhada no ar. Você é incrível, Souta. Já reunimos 7 bandeiras. Não há dúvida de que teremos a maior pontuação nesta prova especial. Lin disse com uma voz animada. Sim. Souta acenou com a cabeça para ela. Algumas dezenas de minutos se passaram desde o início do teste e eles já conseguiram recolher 7 bandeiras no total. O teste ia terminar em breve e se continuassem nesse ritmo, há uma chance de que eles obtivessem a pontuação mais alta. Ele só podia confiar em Brian para coletar 2 ou 3 bandeiras. Isso era o suficiente para ele e sua classe pontuarem mais alto. De repente, Souta pisou no ar à sua frente e ele mudou de direção. Ah! Lin ficou surpresa com esse desenvolvimento repentino. Ela só conseguiu gritar e apertou os braços em volta de Souta. Sua voz. Uma pedra do tamanho de uma palma voou em sua direção e Souta imediatamente desceu para evitar a pedra. Bang! Souta desceu com um impulso poderoso. Ele balançou o chão e fez algumas árvores tremerem. Ele ergueu a cabeça e viu algumas figuras caminhando em sua direção. Capítulo 92 Batalha Feroz, o grupo mais forte. Souta estava no ar com Lin quando viu uma pedra do tamanho de uma palma voando em sua direção. A rocha era tão rápida que rasgou o ar. Souta deu um passo no ar e desceu ao solo com uma velocidade maior que a rocha. Boom! Souta caiu no chão criando uma pequena cratera. Fumaça espessa e poeira cobriram a pequena cratera. Cough! Cough! E Lin tossiu com toda a fumaça e poeira na área ao seu redor. Ela agarrou as bandeiras com força. Souta colocou no chão e disse, segure bem as bandeiras. Não as deixe ir, não importa o que aconteça. Ok, farei o meu melhor. Lin acenou com a cabeça para ele. Ela ergueu a cabeça e olhou para a figura dele. Vou vencê-los e pegar suas bandeiras. Souta se levantou e deu um tapinha nas roupas. Ele saiu da fumaça e viu uma equipe de 5 pessoas esperando por ele. No centro da equipe, ele viu um homem. Ele estava familiarizado com este homem. Esse homem tinha um cabelo roxo escuro na altura dos ombros e pupilas roxas escuras brilhantes. Havia 6 orbes que pareciam presas em sua testa. Eram seus olhos. Suas unhas eram afiadas como uma espada e havia pelos que cobriam sua mão até o pulso. Este homem foi o primeiro classificado do primeiro ano, Giron Dvain. Aquele que ficou no topo nas batalhas de classificação do primeiro ano. Ele foi chamado de o mais forte do primeiro ano. As 4 pessoas por trás dele foram os top 14, top 23, top 24 e top 32. Uma mulher com longos cabelos pretos e pupilas pretas era a top 14. Ela tinha orelhas de gato e cauda para fora atrás dela. Ela é Mai, uma demi-humana, a top 14 do ranking. Mark era um homem com uma constituição enorme. Ele tinha feições marcantes e cabelos castanhos penteados para cima. Ele foi o top 23 do primeiro ano. Um homem de estatura baixa e corpo esguio, mas ao mesmo tempo masculino, era o top 24. Ele tinha cabelos grisalhos combinando com a cor de suas pupilas. Ele era Bonnie e ele era um demi-humano. Para ser preciso, um lobisomem. Senna era uma mulher alta com longos cabelos loiros. Ela tinha um corpo de ampulheta e parecia mais madura do que sua idade real. Seus olhos penetrantes estavam olhando diretamente para Souta. Ela estava no top 32 do ranking do primeiro ano. Esta equipe foi a equipe mais forte de todo o primeiro ano. Eles eram todos top rankers e tinham um poder que poderia lutar contra qualquer um. A classe de lutador 1A foi considerada a classe mais forte em todo o primeiro ano. Era porque quase todos os alunos de classificação mais alta estavam nessa classe. Sua classe era composta por lutadores poderosos do primeiro ano. Bonnie olhou para Souta e o observou de cima a baixo. Ele abriu a boca e disse, Souta Eshi, um aluno da classe de Mago 1B. Além disso, ele é o top 20 do ranking.
Giron olhou para Bonnie e perguntou: é realmente ele? Sim, ele é aquele Solta, Bonnie assentiu enquanto olhava para Solta. Então é ele. Giron assentiu e também observou Solta com os olhos. Quem não conhece Solta do primeiro ano? Solta era famoso em todo o instituto. Todo o primeiro ano sabia seu nome. Mesmo que alguns dos alunos não soubessem qual era sua aparência, pelo menos eles ainda ouviam seu nome. Seu nome foi ouvido quando ele se tornou o campeão do mini-torneio. Apesar da adversidade de não poder usar sua mana e feitiço, ele ainda venceu e derrotou os alunos da classe do Escudo Unqua. Então ele é o amigo daquele Brian barulhento? Mai perguntou enquanto estreitava os olhos. Ela estava no top 14 do ranking, então ela sabia quem era Brian. Brian uma vez a desafiou para um duelo nas batalhas de classificação, mas ela foi derrotada. Afinal, eles são colegas de classe, Bonnie respondeu. Ele é mais forte do que ele. Brian o desafiou várias vezes, mas ele nunca venceu Solta. Mark adicionado. Eles naturalmente sabiam quem eram Brian e Solta. Brian e Solta eram mais alto do que eles no ranking, então eles lutaram contra eles. Mark, Bonnie e Senna lutaram contra Solta antes e o resultado foi e eles sofreram uma derrota absoluta. Solta foi o aluno que não experimentou uma única derrota nas batalhas de ranking do primeiro ano e ainda conseguiu chegar ao top 20. Quando Solta ainda estava ativo nas batalhas de ranking, ele desafiou aqueles que estavam acima dele e pulou direto. Ele só parou até chegar ao top 20 por razões desconhecidas. Mesmo o primeiro no ranking sofreu uma derrota do segundo colocado. Giron, o top 1 do ranking, lutou contra o top 2 do ranking 5 vezes e venceu 4 de 5 partidas. Significa que há uma derrota em seu cartel, ao contrário de Solta que não sofreu derrota na batalha pelo ranking. Solta não disse nada. Ele apenas observou o grupo e viu que a top 23 estava segurando um monte de bandeiras vermelhas nos braços. 7 bandeiras, e ele murmurou em voz baixa. Já que se trata disso, então ele lutaria e roubaria aquelas bandeiras. Uff, e Solta respirou fundo e lentamente circulou sua mana pelo corpo. O quê? Quer lutar contra nós? Mark disse em voz alta quando sentiu a mana de Solta. Ele olhou em volta e se sentiu confiante. Eles o superavam em número. Onde está o outro? Se não estou errado, ela ainda está atrás de você. Giron disse enquanto olhava para a fumaça atrás de Solta. Não se preocupe com ela. Você deveria se preocupar consigo mesmo. Solta disse enquanto sorria amplamente. Ele sentiu seu sangue ferver. Isso é o que ele queria. Para testar seu poder contra pessoas fortes. Ele só queria testar como ele poderia se sair contra os melhores alunos do primeiro ano com sua força atual. Mark dê aquelas bandeiras para a cena. Mai, Bonnie, lute com ele. Depois disso, Mark, lute com ele também. Giron deu ordens aos seus camaradas. Ok. Mark acenou com a cabeça e deu as 7 bandeiras que estava segurando a Senna. Senna recebeu as bandeiras vermelhas de Mark. Ela era com o rank mais baixo em seu grupo e eles estavam prestes a lutar contra Solta, que uma vez a derrotou antes. Impulso de agilidade, impulso de força, velocidade felina, fortalecimento muscular triplo ponto. Solta lançou seus feitiços de buff e artes de combate. Ele sabia que essa batalha não seria fácil como as batalhas anteriores. Se ele lutasse contra essas pessoas ao mesmo tempo, as chances de ganhar essa luta eram inferiores a 50%. Ele sorriu amplamente ao sentir o aumento de seu poder. Solta ergueu a mão e lançou o feitiço Restrição Sombria. Sua voz. Giron franziu a testa antes de olhar para baixo e ver suas sombras se movendo. Saltem. Ele rapidamente saltou para longe e as sombras tentaram capturá-lo. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Senna, Mai, Mark e Bonnie seguiram seu comando e pularam no ar. Eles viram suas sombras se moverem em direção a eles em alta velocidade.
Mai e Mark conseguiram evitar as sombras, mas Senna e Bonnie não foram rápidos o suficiente. As sombras prendiam seus membros com força, de modo que não podiam movê-los nem um centímetro. HMPH. Giron bufou enquanto acenava com a mão em direção às sombras que prendiam seus camaradas. Corte poderoso. Suas artes de combate eram poderosas, cortando as sombras em pequenos pedaços. Senna e Bonnie caíram no chão e ambos agradeceram a Giron por ajudá-los. Obrigado, Giron, Sdvei, ponto. Não mencione isso. Giron balançou a cabeça e disse, você pode ajudar Mark e Mai, se quiser. Mark e Mai atacaram Solta de ambos os lados. Solta moveu as mãos rapidamente enquanto aparava seus ataques. Bang! 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 Mai e Mark eram alunos da classe lutador e ambos estavam no topo do ranking. Eles estavam confiantes em suas artes de combate corpo a corpo, mas contra Solta, eles estavam agindo com cautela como uma pessoa diferente. Claro, eles iriam. Afinal, Solta os derrotou unilateralmente nas batalhas de classificação. Entre os 5, apenas Giron e Mai eram as pessoas que Solta não havia lutado antes. Logo, Bonnie entrou na batalha e eles foram capazes de se igualar Solta. Muito bom. Solta mais uma vez lançou Restrição Sombria e seguiu lançando o feitiço Bola Sombria. Mai, Mark e Bonnie se dispersaram. Eles tentaram cercar Solta em todas as direções. Mas... Estaca Sombria. No acampamento do professor. Quase todos os professores agora assistiam à luta entre Solta e o time mais forte da classe de lutador Umpa. Mas alguns deles ainda estavam observando atentamente seus alunos. Eles estavam todos esperando pelo início da batalha intensa e boa que aconteceria agora mesmo. Solta contra o time mais forte do primeiro ano. Quem vai ganhar? Os dois grupos conseguiram recolher 7 bandeiras e o grupo que vencer esta batalha receberá as bandeiras vermelhas do outro grupo. Capítulo 93, Batalha Feroz, Brian vs Johnson. Bang! 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 Brian e Johnson estavam trocando golpes. Em apenas alguns segundos, eles trocaram dezenas de socos. Golpe ardente. Brian gritou enquanto seu punho estava coberto de chamas. Ele jogou na direção do rosto de Johnson. Sua voz. Golpe ardente. Johnson sorriu e lançou seu punho que estava coberto de chamas. Ele usou as mesmas artes de combate que Brian usou. Os dois socos, as mesmas artes de combate, colidiram um contra o outro. Isso causou uma explosão e chamas varreram a pequena área ao redor deles. Boom! Brian! Joshua gritou quando viu isso. Ele queria avançar, mas seu oponente não o deixou. Joshua, concentre-se no seu oponente. Não deixe nada distraí-lo. Clyde disse a Joshua. Compreendo. Joshua assentiu com uma expressão sombria. Joshua, Clyde e George estavam lutando contra os camaradas de Johnson. Seus oponentes não foram fáceis e eles foram paralisados. Era porque sua batalha não iria decidir o resultado desta partida. Eles sabiam que era a batalha de Brian e Johnson, que decidiria o vencedor desta batalha e receberia a bandeira do outro time. Sua voz. Sua voz. 2 figuras dispararam da fumaça nas 2 direções opostas. Eles eram Brian e Johnson. Para um mago, você é muito bom no combate corpo a corpo, disse Johnson para Brian com um sorriso. Ele era um lutador poderoso da classe de lutador 1B. Ele já lutou com Brian antes na batalha de classificação e derrotou Brian naquele momento. Então ele sabia que a força de Brian havia melhorado por uma grande margem desde aquela batalha. Se fosse o Brian antes, então ele não seria capaz de lutar assim. Brian não conseguia controlar seu poder antes, mas agora parecia que sim. Sua melhora. Seu crescimento. É muito rápido. Johnson disse enquanto fechava o punho com força. Ele finalmente entendeu que Brian tinha uma chance de derrotá-lo com sua força atual.
Eu tenho treinado todos os dias até desmaiar de exaustão, afinal, disse Brian com um sorriso no rosto. Então, vamos ver quem é mais forte. Você ou eu? Johnson disse enquanto corria em direção a Brian. Isso é o que eu queria. Brian lançou seu feitiço Botas da Iluminação e Ponta Relampejante. Corpo de Rocha. Johnson ativou suas artes de combate que poderiam aumentar a resistência de seu corpo. Ele então chegou na frente de Brian. As chamas surgiram e cobriram seu punho. Ele jogou na direção de Brian. Golpe ardente. Brian sorriu amplamente com isso. Ele lançou um feitiço chamado Mão Abrasadora. Ele então encontrou o ataque de Johnson com o seu próprio. Bang! Brian conseguiu agarrar e parar o punho de Johnson. Ele rapidamente levantou os pés e chutou o lado de Johnson. HMPH. Johnson usou sua mão livre para bloquear o chute. Bang! Ele então deu um passo à frente e agarrou o colarinho de Brian. Ele o ergueu e o esmagou no chão. Bang! O chão rachou como uma teia de aranha. Johnson estava prestes a segui-lo quando um raio atingiu seu corpo. Bang! Arg! Johnson voou para longe e caiu nas árvores. Brian rapidamente se levantou e ergueu a mão acima da cabeça. Relâmpago! Um raio caiu sobre o corpo de Johnson. Mas Johnson deu um soco no raio. Punho destruidor terrestre. Seu ataque conseguiu dispersar o feitiço de Brian Relâmpago. Ele então deu outro soco. Boom! Brian rolou de lado para evitar o ataque. O chão ao lado dele explodiu quando a força do soco quebrou o chão em pequenos pedaços de pedras. Punho destruidor terrestre. Johnson deu outro soco poderoso em Brian. Brian chutou o chão e ele chegou no ar. Ele levantou ambas as mãos e lançou o relâmpago. Bang! O corpo de Johnson foi atingido por um raio. Ele só conseguiu cerrar os dentes enquanto observava Brian lançar outro feitiço nele. Outro, relâmpago. Johnson puxou seu punho e usou o punho destruidor terrestre para espalhar o raio que iria atingi-lo. Boom! Ele se ergueu do chão e ativou outras artes de combate. Grande corpo de aço, impulso de músculo. Essas duas artes de combate eram habilidades que podiam aumentar os atributos gerais de uma pessoa. Johnson então saltou no ar. Em um instante, ele chegou na frente de Brian. Ele agarrou o colarinho de Brian e deu um soco em seu estômago. Bang! Arg! Brian cuspiu uma boca cheia de sangue. Ele então agarrou o pulso de Johnson. Ele ainda estava usando o feitiço Mão Abrasadora para que ele pudesse queimar Johnson apenas agarrando-o. Ele puxou o braço antes de jogá-lo no chão. Boom! Johnson caiu no chão e criou uma pequena cratera. Johnson rapidamente rolou seu corpo para o lado quando o soco de Brian caiu sobre ele. Ele rapidamente ficou de pé antes de avançar em direção a Brian com um sorriso no rosto. Ele limpou o sangue da boca com a mão. Você melhorou, Brian. Disse Johnson. Você é muito forte. Brian disse enquanto avançava em direção a Johnson. Boom! E Brian deu um soco no peito de Johnson e ele levou um soco no rosto. Ele estava prestes a cair, mas se forçou a dar outro soco. Bang! 2. E Brian rangeu os dentes enquanto o sangue fluía de sua boca. Ele recebeu outro golpe no peito e no rosto. Cerrando o punho com força, ele deu outro soco no peito de Johnson. Bang! Arg! Johnson cuspiu outra boca cheia de sangue. Ele estava ficando cansado e sentiu uma sensação de entorpecimento em ambos os punhos. Esse cara. Ele está se forçando a lutar. Johnson pensou quando viu que Brian deu outro soco mirando em seu peito. Se você queria tanto lutar, então eu vou te dar a luta que você tanto quer. Johnson gritou enquanto dava outro soco. Bang! 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 As duas pessoas se forçaram a lutar enquanto continuavam a dar socos, um após o outro.
Eles não tentaram evitar os socos de seu oponente. Eles apenas focaram suas mentes em atacar um ao outro. 12. Este é o ataque final. Bryan gritou enquanto dava outro golpe no peito de Johnson. Seu punho voou direto para o peito de Johnson. Bang! Isso causou uma ondulação na carne de Johnson quando o punho pousou em seu peito. Este soco foi mais forte do que qualquer outro soco anterior. Foi muitas vezes mais forte do que os 11 socos que Bryan deu antes. Essas artes de combate eram chamadas de 12 socos baixos. Esta foi a arte de combate que Bryan resgatou usando todos os pontos que coletou. Apenas uma arte de combate e todos os pontos que ele acumulou ao chegar ao top 12 desapareceram. Essas artes de combate visavam uma parte do corpo do oponente. Todos os 12 socos foram direcionados em uma parte que o usuário decidiu, e quando o usuário deu o 12º soco, o poder dos 11 socos anteriores foi adicionado a este último soco, tornando-o mais mortal. Demorou um mês para que ele pudesse finalmente usar essa arte de combate em uma batalha. Johnson voou e bateu em várias árvores antes de rolar no chão. Uff! Uff! E Bryan estava respirando pesadamente enquanto olhava para Johnson. Ele estava exausto e cairia a qualquer segundo. Johnson ergueu a cabeça e olhou para Bryan. Sua boca se abriu em um sorriso e disse: "Vá, que dia infeliz. Parabéns, você ganhou, Bryan", e ele então caiu inconsciente. Os camaradas de Johnson ficaram chocados quando viram que ele perdeu para os 12 socos de Bryan. A boca deles estava aberta enquanto eles olhavam para o inconsciente Johnson. Bryan virou a cabeça para olhar para Clyde, George e Joshua. Ele abriu a boca e disse: "Vamos embora", e ele não conseguiu terminar a frase porque tossiu com a boca cheia de sangue. Clyde soube imediatamente o que ele queria dizer. Ele dobrou os joelhos e investiu contra os 3 camaradas de Johnson. Ele os pegou desprevenidos e aproveitou a chance para pegar suas bandeiras. "Bom trabalho, Clyde!" George exclamou quando viu isso. Josué também atacou os oponentes para distraí-los. Eles trocaram alguns golpes antes de Clyde abrir a boca. "Tem certeza de que deseja continuar lutando contra nós?" Clyde perguntou. Ele então apontou para Johnson e disse: "Johnson está inconsciente. Você deveria trazê-lo de volta ao seu acampamento e receber tratamento. É para o bem dele." Com isso, os adversários não tiveram escolha a não ser recuar. Eles carregaram Johnson antes de partirem. Clyde, George e Joshua deram um suspiro de alívio quando viram isso. Eles imediatamente verificaram se Bryan estava bem. "Estou bem, só preciso descansar", disse Bryan com um sorriso irônico. Ele não quis se tornar um fardo para seu grupo, por isso lutou com todas as suas forças. "Estou surpreso que você tenha vencido o top 10 do ranking", disse Clyde. "Isso é o Bryan para você", disse Joshua. "Isso significa que Bryan estava entre os 10 primeiros agora?" George perguntou. "Não, este é um teste especial, não uma batalha de classificação." "Então, Bryan ainda está no top 12. Clyde balançou a cabeça e explicou. "Isso é lamentável", disse George com um suspiro. "Bem, graças a Bryan, conseguimos mais 3 bandeiras", disse Clyde com um sorriso. "Temos 5 bandeiras agora e o teste terminará em breve", disse Joshua enquanto olhava para o céu. "Devíamos ir agora, antes que outros grupos aparecessem", disse Clyde. Capítulo 94. Você não precisava ir tão longe. Souta sorriu amplamente. Se ele lutasse sozinho contra essas pessoas, as chances de ganhar seriam inferiores a 50%. Foi apenas sua estimativa com base no que viu nas batalhas de classificação e seus atributos. Há uma chance de que essas pessoas tenham ficado muito mais fortes em comparação com quando ainda estavam lutando nas batalhas de classificação. Souta saltou enquanto lançava o feitiço Restrição Sombria. Ele então lançou Estaca Sombria. Giron acenou com a mão e as sombras se transformaram em minúsculas partículas de energia. Ele desapareceu no ar quando o vento soprou. Ele então olhou para baixo e viu estacas saindo do chão.
Ele ergueu os pés e pisou no chão. Pisada do Titã. Rachaduras apareceram sob seus pés e se espalharam rapidamente junto com a força por trás de sua pisada. Ele desintegrou as estacas enquanto as rachaduras continuavam a se espalhar pelo solo. Giron, o primeiro classificado, estava cancelando todos os feitiços que ele lançou. Ele era quem estava protegendo Mai, Mark e Bonnie de seus ataques. Enquanto esses três eram os que continuavam atacando Solta sem hesitar, pois sabiam que Giron os estava protegendo. Solta pousou na pequena cratera e Lin estava olhando para ele enquanto segurava as 7 bandeiras que eles coletaram. Ele acenou com as mãos em direção aos três enquanto lançava Restrição Sombria e Estaca Sombria. Os três pularam no ar e Giron lidou com seus 2 feitiços como se não fossem nada. Giron olhou para Solta e disse: "No que ele está planejando fazer?" "Não me diga que ele quer correr", disse Senna ao seu lado. Ela estava ficando entediada porque era ela que carregava as bandeiras que eles coletaram. "Eu posso ver em seus olhos. Ele não tem essa intenção." Giron balançou a cabeça e algo veio à sua mente. "Ah! Então é assim. Ele queria que seu parceiro fosse embora primeiro." NNNN. Senna olhou para Solta com os olhos. "Então, o que devemos fazer?" "Não se preocupe com isso, contanto que capturemos Solta, então aquela garota será uma presa fácil", disse Giron. "Lin, você está muito perto do campo de batalha. Isso vai me afetar." Solta disse enquanto a carregava em uma mão e apontava sua mão livre para seus oponentes. Ele lançou bola sombria antes de pular para longe. "Oh, ok." Lin assentiu enquanto entendia o que ele queria dizer. Ela apertou mais as bandeiras que estava segurando. Ela sabia que elas eram o alvo desses alunos. Sua voz. Eles estavam no ar e Lin finalmente teve uma visão clara de quem os estava perseguindo. Ela ficou surpresa ao ver a equipe. Esse é o primeiro no ranking." Lin murmurou em um tom nervoso. "Sim." Solta acenou com a cabeça para ela. Ela estava familiarizada com eles e especialmente com Giron. Giron era famoso em todo o instituto por ser o primeiro classificado. "Não se preocupe com isso. Eu lidarei com eles. Apenas se esconda por um tempo." Solta olhou para ela e a assegurou. "Oh, ok." Lin acenou com a cabeça. Ambos pousaram no solo a 30 metros de Giron e seus companheiros. Solta soltou Lin e disse: "Lembre-se do que eu disse. Farei o meu melhor. Não vou decepcionar você." Lin disse com uma expressão séria. "Bom", Solta sorriu, então ele desapareceu de sua posição. Sua voz. Ele reapareceu atrás de Giron e Senna. Isso abalou as 2 pessoas, pois elas não previam isso. Solta nunca usou esse feitiço quando estava lutando nas batalhas de classificação, então eles não sabiam que ele poderia se teletransportar para a bola de sombra que ele lançou. Giron virou a cabeça e viu Solta atrás dele. "Olá." Solta juntou sua mana em seu punho antes de jogá-lo em Giron. Giron não foi o primeiro classificado à toa. Ele rapidamente levantou as 2 mãos e bloqueou o soco de Solta. Bang! Arg! Giron cerrou os dentes ao sentir uma força poderosa empurrando-o para longe. Ele sentiu o gosto de ferro fluindo em sua boca. Ele gritou: "Senna!" Ele então voou 10 metros longe de Solta. A força por trás do soco de Solta foi maior do que ele esperava. Claro, ele era um ser vivo e a habilidade do traço corrupção poderia aumentar os ataques básicos de Solta contra qualquer criatura viva, então é natural que ele tenha sentido o poder desse soco de Solta. Além disso, as habilidades de Solta, fortalecimento muscular triplo e impulso de força ainda estavam em vigor. Era isso que Solta queria. Para separar Giron de Senna, que carregava suas bandeiras. Enquanto Giron estava fora, Solta poderia se concentrar em Senna. Solta rapidamente voltou sua atenção para Senna e acenou com a mão. Ele lançou feitiços Restrição Sombria e Estaca Sombria para distrair Giron e os outros 3 por alguns segundos.
Mesmo um segundo foi o suficiente para Souta. Senna se virou e acenou com as bandeiras na direção de Souta. Souta se agachou para evitá-la e colocou a palma da mão no chão abaixo de Senna. Deslizamento de lama. O chão se transformou em um poço lamacento e os pés de Senna afundaram lentamente. O que? Senna tentou se afastar, mas algo agarrou seus pés. Ela olhou para baixo e viu as sombras. Souta abriu a palma da mão e lançou bola sombria em direção a Mai, Mark e Bonnie. Ele então agarrou o pescoço de Senna. A levantou e a esmagou no chão. Bang! Souta então mudou sua cabeça para o lado e um punho passou ao lado de seu rosto. Roçou suas bochechas e ele sentiu a força por trás de seu punho. Ela abriu a boca e disse, você ficou mais forte, e ele então a levantou mais uma vez antes de esmagá-la no chão. Bang! Ela agarrou as bandeiras com toda a sua força, mas sua mão fraquejou e tudo se espalhou pelo lugar. Nesse momento, Giron chegou ao lado de Souta. Ele cerrou os punhos com força e lançou um ataque à Souta. Combo esmagador de vento. Giron lançou uma saraivada de socos em Souta em todas as direções. Bang! 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 Souta moveu as mãos rapidamente enquanto tentava bloquear todos os socos. Infelizmente, ele não conseguiu. Uma parte do soco escapou e pousou em seu estômago, peito e rosto. Bang! 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 Como esperado do primeiro classificado. Ele está em um nível diferente do resto dos alunos aqui. Souta pensou enquanto continuava a mover as mãos para bloquear os socos vindos de Giron. Ele então desapareceu de sua posição e reapareceu na bola sombria que ele jogou antes. Mas Mai, Mark e Bonnie já estavam esperando por ele lá. No instante em que Souta apareceu lá, eles rapidamente o atacaram sem hesitar. Mai vindo na frente dele, Mark vindo ao seu lado e Bonnie vindo atrás dele. Eles atacaram com tudo o que podiam, pois usaram suas poderosas artes de combate. Souta ignorou Mark e Bonnie. Ele se concentrou em se defender do ataque de Mai. Ela era mais forte entre os três e seu ataque não era algo que ele pudesse ignorar como os outros dois. Mai deu um soco poderoso em seu rosto. Sua voz. Souta inclinou a cabeça para evitar o soco. Ele ergueu a mão direita e agarrou o pulso dela. Então, a dor o atingiu de costas quando o chute de Bonnie acertou suas costas. Ele puxou Mai em sua direção enquanto dava outro golpe. Bang! O golpe foi dirigido a seu fígado. Souta sentiu o gosto de sangue dentro da boca. Ele cerrou os dentes e agarrou com força o pulso de Mai. Usando a mão esquerda, ele agarrou o rosto dela e o agarrou com força. Argue! Mai se contorceu de dor ao agarrar o pulso de Souta. Ela usou toda a sua força para segurar o pulso dele. Ela é muito forte, pois Souta sentiu sua mão ficar dormente por causa da força com que ela a segurou. Bang! Bang! Mais uma vez, Souta sentiu que Mark e Bonnie o atacaram. Ele cerrou os dentes e libertou a mão esquerda de Mai. Ele então usou a mão direita para levantá-la. Estaca sombria, e Souta murmurou enquanto levantava o corpo de Mai. Não me diga. Mark abriu os olhos amplamente quando viu isso. Pare com isso. Bonnie gritou enquanto reunia toda sua mana para parar Souta. Uf, e Souta respirou fundo e esmagou Mai na estaca sombria no chão. Puti! As pontas perfuraram seus membros. Isso fez com que Mai gritasse dolorosamente. Ah! Meus braços! Isso dói! Me ajude! Mai gritou com lágrimas se formando em seus olhos. Cada vez que ela movia seu corpo, uma dor extrema a assaltava. Souta olhou para ela e juntou sua mana em sua mão. Ele a deixou inconsciente. Parece que ela não tinha muita experiência em batalha se aquela dor pudesse fazê-la perder a compostura. Souta Ishi! Mark gritou com ele. Seu rosto ficou distorcido pela raiva que sentia. Sua voz.
Bonnie deu um soco, mas Souta agarrou seu punho e deu um golpe em seu estômago. Bang! Você! Ela é uma menina e isso é apenas um teste. Você não precisa ir tão longe. Bonnie gritou com raiva clara em sua voz enquanto segurava seu estômago. Eu não me importo com isso. Souta olhou para ele e disse. Capítulo 95, Batalha Feroz, Interrupção. Ele olhou para Ma inconsciente e acrescentou, bem, não é como se eu tivesse a matado. Ela está apenas inconsciente e os espinhos não atingiram suas partes vitais. O curandeiro deste instituto pode curá-la em apenas um dia. Bem, eu vou impedir o sangue de fluir. Bem, é uma missão e eu vou conseguir meus pontos de habilidade se conseguirmos a pontuação mais alta, então sem sentimentos ruins. Souta pensou enquanto encolhia os ombros e olhava para Bonnie e Mark. Se ele recebesse as recompensas dessa missão, seu total de pontos de habilidade seria suficiente para aumentar o nível de seu feitiço Amarração das Sombras para o nível 10. E então, ele seria capaz de elevar a classificação de sua classe. Ele tentou muitas coisas nos últimos 2 meses para ver se conseguia aumentar o nível de seu feitiço, mas, infelizmente, foi mais difícil do que ele pensava. Só existe uma maneira de aumentar o nível de um feitiço, modificar a estrutura do feitiço. Nesses 2 meses, essa foi a única maneira que ele encontrou de aumentar o nível de seu feitiço. Modificar um feitiço não era uma tarefa fácil. Ele perguntou a Barga sobre isso e Barga respondeu que era extremamente difícil que nem mesmo ele ousaria modificar um feitiço. Ele disse que apenas as pessoas que sofrem deificação podem modificar e criar um feitiço. Era porque mesmo que o feitiço que uma pessoa modificou funcionasse mal e explodisse em sua consciência interior, essa pessoa não se machucaria. Se Souta modificasse um feitiço e ele explodisse em sua consciência interior, ele perderia sua mente e alma. Isso iria destruir tudo o que estava dentro dele, incluindo sua alma. Isso apenas deixará seu corpo intacto. A alma interior de um mortal era muito frágil e se desintegraria facilmente se algo acontecesse lá dentro. Para lançar um feitiço, a pessoa precisava construir a estrutura do mesmo dentro de sua consciência interior. Não há tentativa e erro se a pessoa tiver apenas uma chance. Se o feitiço não fosse concluído, eles morreriam devido aos efeitos do mau funcionamento. É por isso que apenas pessoas que passam pela deificação podem modificar um feitiço. Não importa quantos feitiços explodissem em sua consciência interna, eles podiam simplesmente ignorá-los. Souta balançou a cabeça e circulou sua mana em seu corpo. Essas pessoas nem sabiam o que ele fez com a classe do escudo 1A e as outras classes. Todos eles sofreram a mesma coisa por ele. Restrição sombria, estaca sombria e bola sombria eram seus feitiços Tier 1 favoritos. Ele já planejou isso. Para ser promovido a mago de rank 2, ele aumentará o nível de seu feitiço Restrição Sombria para o nível 10, e para ser promovido ao mago de rank 3, ele aumentará o nível de seu feitiço Bola Sombria. As estacas no corpo de Mai desapareceram e ele usou luz de cura nela para parar o sangue. Se seu sangue continuasse a fluir, ela sofreria danos sérios. Ele não queria que isso acontecesse, pois teria que assumir a responsabilidade por isso e o instituto daria uma punição para ele. Ele queria nocauteá-la. Portanto, não importa que método seja, ele o faria tudo exceto matar. Ele tinha a luz de cura e poderia usá-lo como primeiros socorros, então ele usou métodos extremos para imobilizar uma pessoa que ele encontrasse. Mesmo se ela acordasse agora, ela não seria capaz de lutar por causa de sua condição. Se ela fez isso, sua condição piorará. Está feito, disse Souta enquanto acariciava suas roupas. Ele se levantou e olhou para Mark e Bonnie. Os dois não o atacaram porque sabiam que ele estava curando Mai com seu feitiço. Eu já parei o sangue e não atingi seus órgãos vitais. Você pode deixar os professores examiná-la mais tarde e terminar o processo de cura. Souta então sorriu para eles e disse: vou deixar vocês vivenciarem o que ela experimentou. Ah, não se preocupem, também vou curá-los. Vocês não vão morrer. Não quero que o instituto me castigue, depois de
De repente, ele arregalou os olhos e inclinou o corpo para a frente. Sua voz. Um punho passou na frente de seu rosto. Ele ouviu o som rasgando o ar. Passou perto, e Souta murmurou e olhou e viu que era Jiron. Jiron nem o deixou terminar a frase. Souta cerrou o punho antes de dar um soco comum em Jiron. Bang! Jiron simplesmente bloqueou seu soco e mais uma vez deu outro soco poderoso. Souta abaixou-se e olhou para a cena. Ele a viu pegando as bandeiras que estavam espalhadas pelo chão. Eu não disse que você poderia fazer isso, e ele colocou as duas mãos no chão e lançou Restrição Sombria e Estaca Sombria. Esses feitiços vão distrair Senna por um tempo. Nesse segundo, Jiron deu um soco. Bang! Arg! Souta recebeu um golpe no estômago. Ele voou para longe e caiu nas árvores. Boom! Ai! Souta disse enquanto se levantava e limpava suas roupas. Se esta fosse uma batalha de vida ou morte, ele não iria desviar o olhar de seu oponente. Ele teria morrido agora mesmo se esta fosse uma batalha de vida ou morte. Mas isso não era e ele sabia disso. É por isso que ele poderia desviar o olhar e usar isso como uma vantagem. Jiron franziu a testa enquanto olhava para sua atitude. Ele cerrou os punhos com força e disse: siga-me. Esse cara é forte. Ele então correu em direção à Souta. Combo esmagador de vento. Ele lançou uma poderosa enxurrada de socos em Souta. Cada soco continha 100% de sua força. Isso de novo, e Souta pensou enquanto tentava bloquear todo o soco. Alguns dos socos escorregaram em sua guarda. Bang! 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 Souta bateu os pés no chão e lançou Estaca Sombria. Estacas pretas explodiram do chão. Jiron saltou no ar para evitar as estacas e juntou sua mana em sua mão. Ele acenou em direção aos espinhos. Corte poderoso. As estacas quebraram como um vidro frágil. Elas se dissiparam no ar. Sua voz. Sua voz. Mark e Bonnie atacaram dos dois lados de Souta. Você realmente não me dará nenhuma chance. Souta sorriu ironicamente com isso. Ele olhou para suas estatísticas e viu que usou metade de sua mana. Ele tinha 630 pontos de mana em sua reserva de mana e usou a metade neste teste especial. Felizmente para ele, todos os seus feitiços consumiam apenas 5 mana por uso, exceto o feitiço Restrição Sombria que precisava de 11 mana para ser usado. Ele não tinha nenhuma poção de mana, pois sua bolsa foi deixada em seu armário no instituto. Bem, mesmo se ele trouxesse uma poção de mana aqui, ele não a usaria para um mero teste especial. Sua vida não estava em jogo nesta batalha, então ele poderia pegar leve sem usar nenhuma poção. Jiron observou Mark e Bonnie lutarem contra a Souta. Ele olhou para a cena e disse: Senna, verifique primeiro a Mai antes disso. Embora Souta tenha dito que Mai não corria perigo mortal, ele ainda não conseguia acalmar os nervos. Entendido. Senna assentiu e se levantou. Ela se aproximou do inconsciente Mai com pressa e verificou seu estado. Depois de terminar de verificar Mai, ela olhou para Jiron e disse: seu padrão de respiração está normal e suas feridas não estão sangrando. Ela está segura por enquanto. Jiron suspirou ao ouvir isso. Ele olhou para a Souta e reuniu sua mana. Ele agora poderia concentrar sua atenção em lutar contra a Souta. Ele dobrou os joelhos e avançou em direção à Souta, que estava lutando contra Mark e Bonnie. Boom! Souta se defendeu do ataque de Jiron. Ele cruzou os braços na frente dele e bloqueou o ataque de Jiron enquanto ignorava os outros dois. Bang! Bang! Souta cuspiu a boca cheia de sangue quando os dois o atacaram por trás. Ele olhou para trás e lançou deslizamento de lama no chão. Ele então chutou o chão para se distanciar, mas Jiron o perseguiu. Jiron não o deixou fugir. Souta olhou para Jiron, que o perseguia. Ele então usou caminhada no ar para mover seu corpo no ar. Sua voz.
Ele deu um passo à frente e em um instante, ele chegou na frente de Mark e Bonnie. Eu lidarei com você primeiro, Souta disse enquanto desferia um soco em Mark. Mark reagiu e ergueu os braços à sua frente. Bang! Ele conseguiu bloquear o soco de Souta, mas sentiu seu osso estalar com o soco que recebeu. Ele é muito forte, e Mark murmurou enquanto olhava para Souta com uma carranca no rosto. Bonnie levantou os pés e deu um chute forte no estômago de Souta. Souta curvou o corpo e evitou o chute. Ele então agarrou as pernas de Bonnie e o jogou no chão. Bang! Ele então olhou para o céu e viu inúmeras flechas feitas de gelo caindo sobre ele. Um feitiço de Tier 2. Ele franziu a testa enquanto olhava para esta cena. Ele sabia que Giron e os outros eram da classe lutador e que atualmente estavam lutando contra ele. Eles não tinham tempo para lançar este feitiço. Significa apenas que outras classes o interromperam. Giron também olhou para o céu e viu inúmeras flechas. As flechas choveram em todo o campo de batalha. Cobriu todo o céu e caiu em alta velocidade. Sovós. 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 Giron foi ao lado de Senna e Mai. Ele usou artes de combate defensivas para protegê-los. Deixe-me pegar você emprestado por um tempo. Souta levantou Bonnie e o usou como escudo. Bang! 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 As flechas feitas de gelo pousaram no corpo de Bonnie. Isso o fez gritar de dor. Uff, e Souta respirou fundo e fechou os olhos. Ele se concentrou e intensificou seus sentidos. Depois de alguns momentos, ele abriu os olhos e suspirou. Sua habilidade de manipulação de mana era muito baixa para detectar onde o lançador desta magia está. De repente, Lin gritou, Souta, na parte nordeste, a 30 metros de você. Souta olhou para ela e sorriu. Ele então sorriu e disse, então, você está se escondendo aí. Vou acabar com você primeiro, já que você queria tanto atenção. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet, acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.